Glória a Deus. Essa semana eu estava pedindo para o Senhor para que desse uma palavra e que essa palavra fizesse sentido para tudo aquilo que nós estamos vivendo, que a igreja está vivendo e que o mundo está vivendo. Uma palavra que realmente possa esclarecer um pouquinho aquilo que nós vivemos no mundo hoje, para que a gente possa agir com sabedoria diante de alguns temas que por muito tempo na igreja foi um tabu. O tema que nós vamos estar tratando aqui hoje, ele é um problema da igreja e é um problema na igreja. Então ele é tanto um problema da igreja como também é um problema na igreja. Então eu coloquei o tema vida abundante, porque é isso, vida em abundância, porque na verdade é isso que Deus espera de cada um de nós. Deus espera que realmente nós possamos ter uma vida e uma vida em abundância. É o desejo do coração de Deus. A gente vai ler João capítulo 10, a partir do verso 1, e vamos até no versículo 10, que aqui Jesus ele vai relatando, ele vai falando, ele vai contando uma parábola. E quando chega no versículo 10, ele fecha com esse assunto dizendo o que ele realmente veio fazer aqui. Entregar para a gente uma vida em abundância. E eu queria começar lendo esse texto. Eu ia ler só o versículo que é o João 10:10, que é bem conhecido. O diabo, o ladrão, vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Talvez você já leu esse texto, você conhece, decora esse texto, mas eu queria ler o contexto dele, para que nós possamos sair daqui com uma palavra e com um esclarecimento daquilo que realmente significa ao contrário disso. Nós estamos num combate nesse mês, onde a gente levanta uma bandeira para que a gente possa lutar contra o suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo. E muitas vezes a igreja, diante de uma data tão importante, onde a humanidade levanta essa bandeira dizendo, a gente precisa fazer algo. Porque não dá para continuar dessa forma, diante dos números que são apresentados, de pessoas que, infelizmente, por momentos difíceis da vida dela, e por uma doença, uma patologia que elas carregam consigo, tomam a decisão de não viver mais. Quando que, na verdade, o desejo do coração de Deus, saído pela boca de Jesus, é que a gente tenha uma vida e vida em abundância. Vida em abundância. Então vamos ler o texto que está em João capítulo 10. A gente vai ler até o versículo 10. Começando do 1, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe para outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o desejo do coração de Deus é que nós possamos viver uma vida em abundância. Gente, não somos mais meninos,
Eu tenho certeza que a cada dia nós estamos crescendo numa maturidade de Deus, vivendo verdadeiramente aquilo que significa o Evangelho. E a gente não somos criança para achar que quando a gente lê esse texto dizendo que nós vamos ter uma vida abundante, que é uma promessa de Jesus, que nós não vamos passar por problemas e por lutas. Você não está isento de problemas e lutas diante dessa promessa que Jesus deixou claro. A promessa de Jesus é que diante das lutas, diante dos problemas, diante das provações que nós possamos ter, Ele, o pastor, Ele vai estar com a gente. E Ele vai estar te guardando, Ele vai estar te protegendo, mesmo diante das lutas. Ele vai prover aquilo que é necessário. O texto aqui diz que Ele levaria as suas ovelhas a pastar pastos verdejantes. Então nenhuma necessidade viria sobre a sua vida, porque você tem alguém que cuida de você. Você ia conseguir passar pelas dificuldades e pelas lutas, sabendo que mesmo que a luta for maior do que você, de repente aparece um lobo, talvez apareça um ladrão, como está descrito aqui na palavra, Ele, o pastor, Ele cuida e zela também da sua segurança. Então nós precisamos entender isso, que nós não estamos isentos, mas de problemas, de lutas, de tribulações, mas nós temos em nós aquele que cuida e que guarda as nossas vidas. Amém? Quando a gente fala de suicídio, os indicadores são bem grandes e às vezes até assusta. E eu tomei o cuidado de colocar aqui alguns indicadores, algumas estatísticas, para que a gente possa compreender que esse problema não é somente das pessoas que estão para fora dessa porta. Esse problema não é somente do governo. Não é somente das pessoas que estão lá fora, tentando de alguma forma ajudar as pessoas para que isso não aconteça, para que o suicídio não aconteça. Se você assistiu o jornal essa semana, você viu um caso de uma jogadora de vôlei hiper premiada, uma mulher de 40 e poucos, acho que 41 ou 42 anos de idade, onde ela subiu no prédio dela, no último andar onde era o salão de festa, e ela saltou de lá, vindo a óbito, caindo na sacada do primeiro andar e faleceu. Isso falou muito a semana inteira. Mas assim como ela, tem muitas e muitas e muitas pessoas que estão padecendo e sofrendo, e às vezes nós, igreja, ou dentro da igreja, pessoas sofrendo, e muitas vezes a gente está com os braços cruzados e não fazendo nada para que a gente possa ajudar essas pessoas a vencerem essas dificuldades, essa luta. Só que para a gente saber o que é essa luta, como vencer essa luta, a gente precisa entender certinho o que ela é. Amém? Eu estou falando aqui, sabe quando o Espírito Santo fica falando? Isso que eu estou fazendo aqui, agora, há mais ou menos 14 anos atrás eu fiz. Quando ninguém falava de drogadição. E a igreja nunca tinha se envolvido. Aqui, em Cianorte, não tinha nenhuma igreja que tinha se envolvido com relação ao problema. E há 14 anos atrás, a gente assumiu a responsabilidade de que a igreja precisava se envolver de um problema, que era a questão do vício e da drogadição. E hoje nós estamos aqui recebendo os frutos. Amém? Porque nós não cruzamos o braço. A igreja, ela tem uma missão a ser realizada. E mais do que nunca, nós, igreja, que possuímos a verdade, a gente precisa se manifestar para que nós possamos mudar esses números. Porque se todo mundo entender isso, a gente vai conseguir viver o maior número de pessoas, essa vida em abundância, que é uma vida de tribulação, de luta também, mas aonde as lutas são pontuais, aonde uma felicidade, uma alegria, ela é constante, com alguns pontos de dificuldade, de tristeza, aonde que realmente
Os momentos de dificuldades é aquilo que está descrito na palavra, onde o salmista disse que a tribulação, a luta, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, em nome de Jesus. Então não significa que nós estamos isentos de passar por um momento triste, um momento difícil, mas para aqueles que realmente estão buscando viver uma vida em Cristo e se previne para que não venha adoecer dessa doença que nós vamos falar aqui agora, você vai conseguir, em nome de Jesus, viver essa vida em abundância. Quem quer receber essa vida em abundância? Em nome de Jesus. Eu vou deixar um pouquinho você para baixo com os números, mas é necessário. Amém? Então vamos, quando for passando os números, vai assumindo responsabilidade sobre eles. Não tenta transferir. Isso aí está assim porque ninguém está se levantando. Isso aqui é assim porque tal pessoa, porque o governo não faz. Não. Vamos assumir a nossa responsabilidade também por esses números. Amém? Então vamos lá. Então algumas estatísticas. No Brasil, tivemos no ano de 2022, a média de 44 suicídios a cada 24 horas. Cada 24 horas tivemos 44. Essa média subiu em 2019, era 32 pessoas a cada 24 horas. Hoje são 44, números do ano de 2022, pessoas que deixam de viver, cometem um suicídio aqui no Brasil. Então significa, eu fiz uma conta bem rápida, que se esse culto nosso durar 2 horas, que geralmente é o período de culto, nós teremos pelo menos aqui no Brasil 4 pessoas que estão deixando de viver, que não conseguiram viver mais, desistiram da vida. No mundo, tem um suicídio a cada 40 segundos, ou seja, em 2 horas mais ou menos de culto, a gente vai ter 180 pessoas que deixaram de viver no mundo. Então exatamente no tempo que você entrou e na hora que você sair, nessas 2 horas, 180 pessoas deixaram de viver porque tiraram a sua própria vida. Para cada um suicídio, existe 20 tentativas. Então tem 20 tentativas para um suicídio que se consolidou. Ou seja, nas 2 horas que nós estamos aqui, está acontecendo 3.600 tentativas de suicídio. Então já dá para entender que tem 3.600 pessoas em 2 horas que estão completamente adoecidas e que tomaram a decisão de não viver mais e que buscaram tirar sua própria vida. Alguns sem sucesso. Glória a Deus por isso, amém? Mas muitos consolidaram. Vamos mais um. O número, só para entender os números de suicídio aqui no Brasil, eles superam o número dos homicídios. Homicídio é quando alguém tira a vida de alguém, então ele comete um homicídio. Então ele atirou em alguém, ele matou uma pessoa. Então ele cometeu um homicídio. Agora o suicídio é quando a pessoa tira a sua própria vida. O número de gente morrendo porque tirou a sua própria vida é muito maior do que aqueles que morreram porque alguém tirou a vida de alguém. Mais um. O número de suicídios ainda pode ser maior, porque o que nós estamos falando aqui são aqueles suicídios que no óbito da pessoa está dizendo a causa da morte. E a causa da morte está suicídio. Mas não é em toda vez que está assim. Às vezes foi um suicídio, mas que na causa da morte, aonde foi feita a pesquisa, não estava mencionada que foi o suicídio. Então você pode imaginar em alguns lugares que eu li, que você pode quase virar para 10 vezes o número que nós estamos falando aqui.
Você já pensou se for vezes 10? Daí é 440 por dia só aqui no Brasil. Daí a cada 3 minutos e 20 segundos morre uma pessoa. Porque a gente está falando só com dados concretos. Vamos continuar. 70% das causas, e esse número daí varia, tem gente que diz que é 36, mas é o maior número. Vamos ficar com esses 70. 70% das causas que levam uma pessoa ao suicídio está diretamente ligada a quadros de depressão. Então a pessoa, ela está passando por um período de depressão, e porque ela está passando por esse momento de depressão, uma tristeza profunda, e ela não consegue viver. Na verdade, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. Dá para entender a diferença? Uma pessoa que comete o suicídio, que faz uma tentativa de suicídio, ela não quer deixar de viver. Talvez ela tenha um desejo muito grande de viver essa vida abundante, que talvez você está vivendo e que é uma promessa do Senhor Jesus para a gente. Mas como ela não está conseguindo viver essa vida abundante e a dor é muito forte, ela decide acabar com a dor. E o único meio que ela vê para acabar com a dor é tirar a sua própria vida. Então ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. Mas o único meio que ela vê é tirando a vida. A maior porcentagem de casos de depressão é registrado em jovens de 15 a 24 anos. Isso tem mudado a partir desse período, na nossa geração. Não era assim. Quem era mais depressivo, tinha quadros mais depressivos, eram pessoas de mais idade, que tem um monte de fatores, talvez a entrada na velhice, nas mulheres, no período da menopausa, onde tem uma mudança muito grande dentro do corpo da mulher, e quem passou ou tem passado por isso e é mulher sabe do que eu estou falando, amém, mulheres? Então é uma mudança muito drástica. Mas hoje, o quadro hoje, são jovens de 15 a 24 anos que estão adoecendo. E entre esses jovens, é a segunda causa de mais mortes, que é o suicídio. Só ganha para acidente. Fora acidente, suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos. Você já pensou? 90% poderia ser prevenido. Daí aqui pra gente, será que quantas pessoas que talvez passaram pela nossa vida e que tomaram essa decisão, e a gente poderia ter sido instrumento para tirar essa possibilidade da vida dela e apresentar Jesus para que ela vivesse a promessa de uma vida abundante. Eu não sei, o Ângelo talvez possa me ajudar, mas nós tivemos 2 ou 3 casos de pessoas que passaram já pela casa de recuperação e que cometeram suicídio. Eu lembro, acho que de 2 ou 3, são pessoas que cometeram suicídio e que passaram pela casa de recuperação. Então dá para perceber que os números são alarmantes, amém? Impacta a gente, dá para ver no semblante de vocês, que é triste, são números tristes. E aqui a gente vê que foi falado através das estatísticas, que uma das enfermidades que mais levam pessoas a tomar a decisão pelo suicídio é a depressão. A depressão, ela hoje, ela ganha até mesmo, essa enfermidade, depressão, ela ganha hoje até mesmo do câncer. Eu lembro que há 15 anos atrás, quando eu li a literatura sobre o que nós iríamos viver no ano de 2020 para frente, já se falava que ela ia ser a primeira doença, ela não era, estava longe disso, mas que ela ia ser a primeira doença da humanidade, a humanidade ia adoecer em quadros de depressão. A globalização, o uso do celular, a informação muito rápida,
a maneira em que nós lidamos até mesmo com as redes sociais. Isso talvez é um motivo de tantos jovens e adolescentes estarem sendo mortos, tirando a sua vida por conta de uma depressão. Então a gente vê que é uma doença. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse, igreja, que quando a gente fala de depressão, a gente está falando de uma patologia, é uma doença. Ela é comprovada que é uma doença. Às vezes eu já escutei de pessoas dizendo assim: isso aí não é doença não, isso aí é uma frescura. Quem já ouviu isso? Olha quanta gente. É uma doença gravíssima. E às vezes até por um comportamento às vezes nosso, de achar que isso é uma frescura, a gente não cuida, a gente não apresenta, nós não ajudamos essas pessoas a poderem sair desse quadro depressivo. A gente precisa entender, porque está descrito na palavra, e eu tenho certeza que você entende isso também, que nós somos corpo, alma e espírito. Todo mundo entende que nós temos um corpo, que você tem uma alma e tem um espírito? Sim ou não? Então você tem um corpo que é esse que a gente está vendo aqui, né? Uns cuidam bem, outros não cuidam tão bem, né? Olha para quem está do seu lado, vê se ele está cuidando bem do corpo dele. Está zero? Está meia boca, né? Talvez está... O pastor aqui, com certeza, está precisando cuidar melhor, né? Daí tem a alma. Então esse é o corpo que você está vendo, que nos conecta com a terra. Daí tem a alma, que está ligada nos seus sentimentos, que é onde estão as suas emoções, que identifica verdadeiramente quem nós somos. E depois tem um espírito, que é esse que é eterno, que nos conecta com Deus. Então quando nós estamos aqui, e a gente sente a presença de Deus, como foi ministrado na hora do louvor aqui, é na verdade o teu espírito, em corpo, alma e espírito, mas o seu espírito se conectando com Deus. Então por isso que é gostoso a gente estar assim, você não tem como palavras para descrever. Quando você sente que está conectado com o Espírito de Deus, é aquela alegria. Então nós somos corpo, alma e espírito. Se você está doente fisicamente, eu estou com uma dor de cabeça muito forte, estou com uma dor nas costas, ou estou com uma dor no peito. Qual é a primeira atitude que a gente tem diante de uma enfermidade física? Você vem aqui na igreja e pede para o pastor orar, ungir você, e você vai para casa e descansa? Não. Talvez até faz isso, mas tem uma outra coisa que você faz. O que você faz? Você procura um médico. É só você ir na UPA e você verificar. E a quantidade de cristãos que estão lá. E está errado você procurar a UPA? Não. Porque Deus usa a medicina, dá inteligência para o médico, para desenvolver uma medicação para que você possa ter uma vida melhor. Tudo isso é a mão de Deus para que a gente possa ter uma vida melhor. Só que quando a gente está falando de doença da alma, a nossa postura é diferente. Quando é física, beleza, vai na UPA, vai no médico, vai ver o que você tem, toma uma medicação e vai, beleza. Quando é na alma, a gente não tem essa postura, e às vezes a gente ouve de alguém que ele está tendo uma enfermidade assim, e que mexe em todo o metabolismo do corpo. A pessoa não tem vontade nem de levantar, deitado numa cama, sem ânimo para poder levantar e vencer na vida. Daí a gente é frescura. E quando a ciência mostra para a gente que na verdade é uma patologia, é uma doença, e que precisa ser cuidado. Então o que eu queria agora? Eu queria levantar alguns mitos aqui, para a gente quebrar isso, e a gente entender o que realmente é isso, para a gente poder cumprir com a nossa missão, para a gente poder assim viver e levar muitas pessoas a viverem uma vida em abundância. Amém? Então eu vou colocar aqui alguns mitos. Então vamos lá. Então tudo que a gente está falando aqui agora, ela é uma doença da alma. Tem a ver com nossa mente.
Então a depressão era uma doença da alma. A doença do espírito a gente cura através de Jesus que morreu na cruz por nós, dando para a gente a salvação. Amém? A doença física, a gente busca melhorar nossa alimentação, tomar medicação, ir no médico, orar também, mas a gente recebe a cura física. E agora que nós vamos falar é da doença da alma. E uma das principais é a depressão. Existem várias. Poderíamos falar aqui da ansiedade, poderíamos falar do estresse, que a soma desses três é praticamente a maioria das doenças que estão levando as pessoas a adoecer mentalmente, levando elas a decidir a tirar sua própria vida. Lembrando que geralmente a depressão é uma doença do passado. É como se uma pessoa estivesse querendo ir para frente olhando para o seu passado. O estresse é do presente. Está correndo igual uma barata tonta, correndo para todo lado e não está aguentando o nível de estresse que o trabalho gera, a vida em família por estar desregrada gera, a cobrança das pessoas está gerando. Então a pessoa começa a entrar num estado de estresse. E a ansiedade é do futuro. É uma previsão amaldiçoada do futuro. Então é aquelas pessoas que olham para o futuro, no lugar de ver bênção, está vendo o quê? Maldição. Então pintou um futuro ruim. A soma de tudo isso gera doença da mente, doença na nossa alma, e que pode proporcionar no seu êxtase, no seu maior momento, pode gerar a morte de uma pessoa através do suicídio. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de suicídio, ó Pai, que possa vir sobre a nossa vida, da igreja aqui, da nossa família, ó Pai, das pessoas com quem nós nos relacionamos, em nome do Senhor Jesus, seja afastado, Pai. Que a cura, Senhor, possa vir sobre a nossa casa, vir sobre a nossa família, sobre os nossos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos colocar aqui algumas coisas para a gente poder quebrar alguns mitos. Então primeiro mito que não é verdade. Amém? Então primeira coisa, a depressão, principal causa do suicídio, isso é uma verdade. A depressão é a principal causa do suicídio e ela é uma doença da alma. Então, como eu disse, ela é da alma. Então você não pode ver. Você vê o jeito que a pessoa está se tornando, mas ela não é visível. Igual um raio-x que eu tiro das minhas costas, que eu estou com um problema nas minhas costas. Não consigo ver isso. Mas ela é uma patologia da alma. Segundo, os crentes não vivem aflição ou não pode ter depressão. Mito. Os crentes não vivem aflição, ou seja, então, não pode passar por um período de depressão. Irmão, tira isso do seu coração. Se você, crente, e o crente que eu estou dizendo aqui é que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, amém? Não estou falando de religião, eu estou falando aquele que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse cristão que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que tem seu nome escrito no livro da vida, ele pode passar por um quadro de depressão. Ele pode, assim como o físico pode estar enfermo, a sua alma também pode entrar num período de enfermidade. E Jesus disse, só que Jesus já deu um remédio para a gente. Porque talvez essas pessoas, o que falta é ela tomar algumas atitudes para que ela possa se prevenir disso. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflição. O que é aflição? No mundo tereis luta. No mundo tereis dificuldade. No mundo você vai viver e você vai passar por muitas dificuldades, lutas mesmo. Mas ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, crentes, pode passar por um quadro de depressão? Sim ou não?
Pode. Terceiro, o suicida, que eu já falei, que é real, é verdadeiro, não quer matar o corpo, mas sim a dor. Quarto, a depressão e tristeza não são a mesma coisa. Amém? Apesar que um quadro de tristeza, de depressão, ele gera uma tristeza, mas existe muita diferença uma pessoa que ela está adoecendo por uma tristeza, que ela está com um quadro de depressão, e alguém que por um momento ela está passando por um momento triste. Ó, a gente está aqui hoje, a Janete, que está passando por uma luta. Há uma semana, ela enterrou seu marido. E ela está, assim como a sua casa, por um período de luto. Com certeza. Vai ter dias que vai chorar. Tem dias que vem a saudade. Por mais que nós sabemos que a evidência que ele morreu em Cristo Jesus. Mas é uma tristeza pontual diante de uma situação que ela viveu e que em nome do Senhor Jesus vai ser passageira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você está aqui hoje, você chegar para trabalhar amanhã, quando você chega para trabalhar, o patrão mandou você embora. E você não estava esperando nada disso. Na verdade, você achou que você ia ficar anos naquele trabalho, até achando que você estava desenvolvendo muito bem a sua função. Daí você chegou e foi mandado embora. Qual o sentimento que vai vir sobre você diante disso? Uma tristeza. Essa é a tristeza, que é pontual na vida do cristão. Ela acontece numa linha de vida. Você tem momentos felizes, pontualidade com alguns momentos tristes, que é a vida de todo cristão. Mas a depressão, ela não é isso. A depressão, ela é uma tristeza profunda e permanente. E se a pessoa não cuidar, ela vai se agravando a tal ponto que ela vai perdendo as suas forças. Ela não vai conseguir levantar da cama. Ou talvez ela vai entrar num período onde todo momento o semblante dela é um semblante de dor e de tristeza. Onde não tem alegria. Onde não é uma tristeza pontuada num tempo de alegria. É só tristeza. E às vezes a pessoa não consegue nem identificar onde que está a tristeza. Ela está com uma doença na alma tão grande que ela não consegue nem diagnosticar aonde que é, qual a razão dessa tristeza. Então tristeza é diferente de depressão, amém? Eu separei aqui alguns textos, um deles está em Efésios capítulo 6, verso 13, que diz de um dia mau, aonde o apóstolo Paulo ele faz referência a um dia mau. A gente vai passar por um dia mau e faz parte da nossa vida. O dia mau vem, amém? E vem, gente. Ele acontece o dia mau. E a gente tem que estar preparado para esse dia mau. Agora, para quem está em depressão, ele é um dia mau constante. Mais um. Depressão não tem nada a ver com possessão. Eu já vi e li gente que diante de um quadro de depressão, a pessoa chegar e expulsar o demônio da vida da pessoa porque ela está possessa com essa tristeza que ela está. Gente, em nome de Jesus, diferencia isso. É lógico que o diabo não é bobo, que ele se aproveita do quadro de depressão, até mesmo para que a pessoa tome uma decisão de tirar a sua própria vida. Mas não significa que a pessoa que ela está no quadro de depressão, ela está também acontecendo espiritualmente uma possessão nela. Amém? Eu lembro uma vez que a gente estava numa igreja, não vou citar o nome dela, nem se você me apertar, eu não vou falar. Amém. E a gente estava numa igreja e chegou um cara bem para baixo, assim, bem triste. Tinha tomado algumas coisas, alguma bebida, mas o cara estava para baixo, você via que ele estava para baixo mesmo.
Daí quando ele entrou na igreja assim, com um semblante caído, tristeza, você via tristeza na vida dele, angústia. Daí quando ele estava para entrar na igreja, o pastor estava na porta. Daí o pastor parou ele na porta, colocou na mão nele e começou a expulsar o demônio. Daí sabe o que ele falou? Ele olhou para o pastor, tirou a mão do pastor, olhou para o pastor e falou: ó, é só o que me faltava. Minha mulher largou de mim, eu perdi meu emprego, estou sem família e sem casa e agora estou endemoniado. Falta de discernimento, de verdade. Não sei se é de rir ou se é de chorar, mas é triste, né? De verdade. Então, em nome de Jesus, entenda que não é possessão. Agora, o diabo se aproveita disso? Sim ou não? Sim, com certeza. É uma área que a pessoa está, em um momento que ela está vulnerável. E é a hora que o diabo realmente assopra a solução. E qual que é a soprar da solução para essa pessoa que está numa tristeza enorme, que não consegue virar essa chave, deitado numa cama e que a vida não tem mais sentido para ela? O que o diabo assopra? O que vocês acham? Tira a vida. Daí aqueles que escutam a voz de Satanás acabam tirando a sua própria vida. E nem mesmo a pessoa, por estar com depressão, significa que ela não está bem espiritualmente, que é um outro julgamento da igreja. Ela está doente, mas ela não significa que a fé dela foi abalada, espiritualmente ela não está bem. Quer ver um exemplo na Bíblia? A Bíblia fala assim que Elias, em 1 Reis capítulo 19, ele vem e enfrenta os profetas de Baal, sozinho. Pensa num cara valente. Ele destruiu todos os profetas de Baal. E teve êxito, manifestação do poder de Deus naquele momento. Ele chamou todo mundo para uma cidade. Ele desafiou Satanás, literalmente, através desses profetas, dizendo que quem fosse seguisse o Deus verdadeiro ia ter que vir fogo do céu e poder pegar fogo naquilo que eles estavam oferecendo ali para Deus. E esses profetas tentaram de tudo, nada aconteceu. E ele sozinho, ele resolveu molhar o lugar do sacrifício. E quando ele clamou a Deus para que viesse fogo do céu, o fogo consumiu todo aquele holocausto. Foi assim, uma manifestação de poder de Deus através da vida de Elias, que foi gigantesco. Quem já leu esse texto, acho que você tem uma ideia quando você lê, a dimensão de quanto Deus usou a vida dele naquele momento, e a fé que esse homem tinha, porque ele estava colocando a sua vida em risco. Mas ele desafia, ele tira sarro dos profetas de Baal, antes deles serem mortos. Ele começa a dizer: cadê o Deus de vocês? Será que ele está cansado, que ele não veio hoje? Que ele não pode se manifestar aqui? Daí quando eles tentaram, nada aconteceu, era a vez dele, ele manda molhar. Quer dizer, dificultando ainda mais. Porque daí não ia ser uma faísca do céu que ia pegar um fogo de uma labareda e ia consumir aquilo, ia descer fogo. E ele clama a Deus e o fogo, isso acontece. E os profetas são mortos. Dá para entender o tamanho da manifestação do poder de Deus através da vida desse homem? Sim ou não? Sim. Daí quando a paz acabou isso, ele se retirou e veio uma notícia. Que a rainha Jezabel havia decidido que a cabeça dele ia ser colocada num prato de prata, que ia ser morto, decapitado. Não foi nem a mulher que falou para ele. Ele ouviu de alguém que havia ela falado que ele ia ser morto, diante daquilo que ele fez. Ele enfrentou um batalhão de gente, mais de 400 pessoas. Agora, por uma palavra de uma mulher, sabe qual foi a reação dele, que está na palavra? Ele deprime. E ele passa por uma depressão profunda. E ele se retira para uma caverna. E lá naquele momento, ali na caverna, Deus cuida dele. E não tem a ver com a espiritualidade.
Alguém tem dúvida da manifestação do poder de Deus através de Elias nesse episódio? Por que que diante de alguns minutos, algumas horas depois, ele estava numa caverna, deprimido e pedindo a morte? Ele clama a Deus por morte. Então tem a ver com espiritualidade? Não. Tem a ver da gente se cuidar ou não. Ele viveu um momento de muita intensidade e ele não se cuidou. E a Bíblia diz que quando Deus foi tratar da vida dele, a primeira coisa que Deus deu para ele foi o alimento físico. Deus alimentou ele através de um anjo que trouxe comida para ele. Depois a segunda coisa, que foi a orientação de Deus através desse anjo, era que ele dormisse. É como se fosse uma sonoterapia, para que ele pudesse abastecer de novo as baterias. Daí ele veio de novo e deu alimento para ele. E depois que ele tinha se alimentado de novo, que ele estava bem fisicamente, Deus começa a dialogar com ele. E ele começa a desabafar, jogar para fora. Ele começa a colocar tudo aquilo que estava de alguma forma na cabeça dele, fazendo com que ele tivesse nesse quadro, ele começa a jogar para fora. E ele aí começa o processo de cura na vida dele. Amém? Então tem a ver? Não tem a ver. Mais um. Depressão não é frescura. Amém? Não é frescura. Não é pretexto de alguém que talvez ele não quer trabalhar no outro dia. Que eu já ouvi isso até mesmo na firma onde eu trabalho. Que uma pessoa com quadro de depressão, daí alguém comentar, falou, ele não quer trabalhar, por isso que ele não veio. Não é isso. Amém? Depressão, às vezes, mas na maioria de vezes não tem a ver com pecado escondido. Porque tem gente que fala assim, ele está passando por isso aí porque ele ocultou pecado. Porque ele está vivendo uma vida sem pecado, com uma vida de pecado, então é por isso. Né? A gente é bom, né, de colocar o dedo, de julgar. Mas não tem nada a ver com isso. Agora, que pode ser estartado diante de um pecado? Pode. Davi, ele passa por um quadro de depressão no momento em que ele peca. Quando você lê lá nos Salmos e que ele fala do retrato dele, da vida do momento em que ele estava vivendo, quando ele peca com Batseba e esconde, omite o pecado, ele passa por um quadro depressivo, onde ele diz que até os ossos dele doía. Então, no caso de Davi, a depressão, existia um diagnóstico por trás, uma causa por trás, e essa causa que era por trás era uma vida de pecado, era uma atitude de pecado que ele teve. E Deus, ele cura Davi, levando ele a confessar o pecado. E ele começa a se levantar de novo como um grande homem de Deus. Tem muitos. Mais um. A depressão sempre é causada por uma opressão demoníaca? Não. Mas isso pode ser vinculada também junto com uma opressão maligna do diabo? Sim. Porque a pessoa está vulnerável. Então são N fatores que aqui dá para a gente quebrar alguns mitos que às vezes a igreja tem negligenciado essa enfermidade. Porque na verdade o que Deus quer é que a gente tenha uma vida em abundância. E muitas vezes o que nós estamos fazendo é negligenciando aquilo que realmente significa isso e trazendo algo que não é uma verdade. Tem pessoas que estão no nosso convívio que talvez está passando por uma dificuldade assim. E você precisa agir de forma correta, sem julgamento, para ajudar essa pessoa, para ela poder sair desse quadro depressivo e assim ela possa ter realmente uma vida em abundância. Amém? O que significa essa vida em abundância? Mesmo sendo uma vida pautada por problema, mas é uma vida plena que Deus promete para a gente em meio às dificuldades. E eu queria deixar uma palavra para você.
ela está disponível para cada um de nós. Eu não sei como que você está vivendo. Eu não sei como que você está passando. Se tudo aquilo que foi narrado aqui, talvez fez sentido para você. Talvez você está vivendo uma coisa assim. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor pode trazer a cura do nosso físico, quem crê que Deus pode curar o físico? Pode. Deus pode. Deus pode curar o câncer. Deus pode curar uma doença no fígado. Não foi? Que a gente ouviu um testemunho aqui na semana passada. Da filha da Karine, que estava aqui vomitando, passando por uma dificuldade tão grande. E que ela saiu daqui e o quadro dela começou a melhorar. E quando ela tirou e fez seus exames, os números do exame que eu tive acesso, cai o queixo. Não tem justificativa do médico para poder dizer que foi a medicina que curou ela. Deus pode curar o físico? Pode. Se tiver alguém aqui com um câncer, Deus pode curar o câncer? Pode. Se tem uma pessoa aqui que tem uma deficiência física, Deus pode restabelecer? Pode. Então, independente da enfermidade que você tenha, Deus pode. Uma pessoa que tem um problema no coração, Deus pode curar? Pode. Deus pode colocar um coração novo? Pode. Porque Deus pode tudo. A Bíblia diz assim, que aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Se tiver um propósito de Deus, Deus cura. Se tiver um porquê que Deus vai curar, Deus cura. E Ele continua curando. Ele continua fazendo. Os milagres acontecem. E a gente vê todo o tempo acontecendo. E Ele pode curar o físico. Ele pode curar o espírito? Pode. Você não estava perdido? Assim como eu? A gente não caminhou em tempos longe da presença de Deus? Vivendo aí uma vida totalmente nas mãos de Satanás? Buscando viver uma vida abundante que o diabo oferecia, aonde era pautada em adultérios, uma vida desregrada sexualmente, em vícios, vivendo uma vida que não agrada a Deus, mas depois seguida de uma cobrança, porque o diabo não dá nada de graça, e ele cobra. E você um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e a partir desse dia que você aceitou, seu nome foi escrito no livro da vida, tá? Na palavra de Deus. E eu sei que talvez você sabe, e eu sei o meu, o dia, a hora e o momento que isso aconteceu. Quando o meu espírito se conecta com Deus, onde eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, onde a alegria toma conta do meu ser, porque Ele cura o espírito. Talvez um dia você chegou aqui doente no teu espírito, e Deus te curou na sua vida espiritual. Então Ele cura no físico, Ele cura no espírito. Ele pode curar na sua alma? Pode. Sabe por que Ele pode? Porque Ele é o médico dos médicos. Porque Ele pode tudo. Deus pode curar você hoje. Eu não sei se tem alguém aqui que talvez tenha passado por tudo isso, e tudo que eu fui falando tem a ver com você. Eu posso dizer com toda a propriedade, Deus pode te curar nessa noite. Em nome de Jesus, eu creio. Deus pode te curar usando uma pessoa? Pode. Talvez usando um profissional, um psiquiatra ou um psicólogo? Pode. Mas o que a gente não pode é achar que isso está tudo bem assim e eu vou permanecer do jeito que eu estou. Porque se você não agir, você não vai ser curado. Você precisa fazer algo. A começar hoje. E a gente vai orar por você. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu queria que você... A gente vai fazer essa palavra em duas partes, por causa do tempo. Hoje a gente levantou o problema, mas o médico dos médicos está aqui para te curar. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que quebrou bastante conceitos que a gente foi criando e que não é verdade.
mas que Deus a partir de agora vai usar as nossas vidas para que a gente possa ser um instrumento, que a gente possa ser uma extensão do braço de Deus para aqueles que estão padecendo por uma enfermidade da alma. Mas eu queria que você, em nome de Jesus, que você não deixasse de vir no próximo domingo, porque no próximo domingo a gente vai entender a nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar imensamente ao seu coração, aonde a gente vai entender como que a gente pode fazer para que a gente possa prevenir isso, para que esse mal nunca venha sobre a nossa casa, a nossa família e sobre a nossa vida, para que a gente possa entender o que significa viver uma vida em abundância, o que Jesus quis dizer quando Ele trouxe essa promessa para nós. Então você não pode faltar, em nome de Jesus. Quero te ver aqui semana que vem. Mas agora, em nome do Senhor, o médico dos médicos, aquele que cura, aquele que salva, aquele que restaura, aquele que faz um paralítico andar, aquele que tira um câncer daquele que está talvez já deixado para trás pelos médicos, onde os médicos não acreditam mais em nenhuma solução para a vida dela, Jesus pode curar. Aquele que talvez que não enxerga pode voltar a ter a visão. Aquele que talvez tem uma deformidade até física, talvez uma cadeira de roda, Deus pode fazer você andar. Porque Deus pode tudo, e o mesmo Deus que fazia milagre no passado, Ele continua fazendo milagres nos dias de hoje. E é o mesmo Deus que tem feito milagres no nosso meio, e eu tenho certeza que vai fazer também na sua vida. É o mesmo Deus que você perdido, longe da presença dEle, Ele deu o Filho dEle para morrer numa cruz, para que você pudesse ter hoje no seu coração a certeza da salvação, onde seu nome talvez estava descrito no livro da morte, e tirando o sopro de vida de você, o lugar que você ia era no inferno, onde tem choro, pranto e ranger de dentes. Mas o Senhor, Ele agiu, e você reagiu. Jesus bateu na porta do seu coração e você abriu a porta para que Ele pudesse entrar. E a partir desse momento o Senhor escreveu o seu nome no livro da vida. E o que faz sentido nós estarmos aqui é porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e nós estamos aqui hoje na casa do Pai para poder celebrar Ele. Mas o mesmo Deus que cura o físico e que cura o espírito, Ele quer curar a alma nessa noite, em nome de Jesus. Ele quer curar a alma. Ele quer devolver talvez a alegria que foi roubada de você. Quando eu comecei a dizer sobre João 10:10, ele começa a falar do ladrão, que a gente poderia pensar nesse ladrão um monte de coisas, mas uma das coisas que é real e verdadeira é o diabo, porque é a missão do diabo. Ele quer matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a tua alegria, ele quer destruir a tua vida, e no fim ele quer te matar. E ele tem usado, se aproveitado dessas enfermidades da alma para gerar um suicídio, para que a pessoa tome a decisão de tirar a sua própria vida. Mas assim como o diabo vem com essa missão, Jesus veio para nos dar uma vida em abundância. E esse Jesus que deixou aqui nesse texto a promessa de uma vida abundante, é o mesmo que está aqui, é o mesmo que está em você, é o Espírito Santo de Deus que está em você. E eu tenho certeza que a nossa oração nesse dia, que Ele está gerando a cura da sua alma, em nome do Senhor Jesus, tirando todo o peso, toda a tristeza, talvez marcada por uma situação do passado, talvez uma mágoa que foi construída, talvez anos você carregando. Isso impede de você realmente romper no Senhor, e esse fardo que a cada dia cresce mais, está começando a ficar insuportável, você não consegue mais carregar. Mas o Deus que nós servimos, a palavra de Deus diz que Ele vem para a gente conseguir, para amenizar o nosso esforço e para carregar a cruz conosco. E Ele morreu na cruz por você, e Ele quer te curar. Ele quer devolver para você a verdadeira alegria, a verdadeira paz, aonde você vai se desvincular de uma tristeza profunda. Talvez você sabe a origem, talvez você não sabe,
mas você não tem conseguido romper. Tem momentos de felicidade diante de um quadro de depressão e tristeza. Em nome de Jesus, eu creio pela fé que o Deus Todo-Poderoso que está aqui neste lugar, Ele pode mudar a sua história nessa noite, para que você não saia daqui como você entrou, talvez num quadro de tristeza, mas que você possa sair daqui com alegria, com felicidade, que você possa sair daqui louvando e engrandecendo ao Senhor, aonde as dificuldades talvez continuarão, mas você sabe que você não está sozinho, porque o Senhor vence por você, e você vai começar a brotar no seu coração uma alegria, e como diz a palavra, que o coração alegre aformoseia o rosto, e essa alegria é contagiante, vai incendiar seu coração, a ponto de que isso vai transparecer no seu rosto. E eu creio pela fé que nessa noite o Senhor está mudando semblantes, porque corações estão sendo transformados. A verdadeira alegria tem incendiado o coração de muitos, e vai transparecer no seu rosto. Você vai brilhar em nome de Jesus. Aonde esse choro, que talvez há anos você tem carregado consigo, essa tristeza, essa angústia, que talvez você nunca partilhou para ninguém, mas você carregava consigo, em nome do Senhor Jesus, chegou o dia dela se findar na sua vida, porque ela não te pertence, em nome de Jesus. Porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para mudar a sua realidade, Ele é poderoso para mudar a sua vida, Ele é poderoso para tirar toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, toda a ansiedade, todo o estresse. Ele é poderoso para trazer aqui para você a sua saúde mental, em nome de Jesus. Ele pode, depende só de você. Clama a Ele agora, clama a Ele. Lembra do ceguinho de Jericó? Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O milagre aconteceu não foi quando o ceguinho chegou diante de Jesus. O milagre aconteceu não foi quando Jesus perguntou para o ceguinho. O milagre aconteceu quando o ceguinho, ele disse para Jesus aquilo que ele queria. E hoje o mesmo Jesus, aqui, manifesto no Espírito Santo de Deus, que é Deus na sua totalidade, Ele está fazendo uma pergunta para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Peça para Ele. Você tem aprendido aqui que a oração de poder não é só a oração do pastor. O pastor ora, ele, quando a gente vai orar por você, a gente concorda com a sua oração. E tem poder isso diante do Senhor. Nós temos que ser intercessores um do outro. Mas a oração que muda a sua realidade, que muda a sua história, que traz a cura para o seu coração aflito, deprimido, é a sua oração, em nome de Jesus. E eu quero que você tenha um passo de fé, manifestando a sua oração ao Senhor. Você pode fazer em voz audível, se assim desejar. Você pode fazer no seu pensamento, porque o Deus que nós seguimos, Ele é um Deus onisciente. Ele é um Deus que sabe aquilo que nós pensamos. Ninguém mais tem essa propriedade senão Ele. Mas faça a sua oração. Fala, entrega para Ele. Começa a dizer para Ele: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe. Porque a Tua palavra diz que o Senhor conhece todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O Senhor sabe dos meus choros. O Senhor sabe da minha tristeza. Às vezes, com um sorriso no rosto, vazio, aonde que no coração a tristeza paira, uma vontade de desistir, uma vontade de não seguir adiante. Mas Senhor, eu estou aqui confiando em Ti. Eu sei, Pai, que o Senhor pode mudar isso. Me dá uma direção nessa noite. Me cura, Senhor, em nome de Jesus, que eu possa sair daqui diferente, que a fé, a esperança possa brotar em mim de forma tremenda como eu nunca presenciei, e que eu possa ver pelos olhos da fé, Senhor, meu coração sendo transformado, onde toda tristeza está saindo, e agora eu estou livre para adorar o Senhor, estou livre para poder viver as promessas que o Senhor tem.
de uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida abundante. Deixa Deus falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Não perca a tua bênção nessa noite. O diabo quer te calar. Ele quer que você não faça essa oração. Mas faça, meu irmão, em nome de Jesus. Porque o Senhor vai mudar a sua história. E eu creio pela fé que nós vamos ouvir testemunhos grandiosos daquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Mudando histórias, mudando realidade. Em nome de Jesus. Se você está vivendo uma vida boa, uma vida plena, uma vida que agrada ao Senhor, você tem vivido uma vida abundante, vivendo as promessas do Senhor, se o Espírito Santo trazer a lembrança a alguma pessoa, que você saiba que talvez é da sua casa, talvez é uma pessoa próxima a você, talvez é um colega de trabalho, talvez é um familiar, mas que você sabe que está passando e padecendo dessa enfermidade, em nome do Senhor Jesus, com os olhos fechados, seja o intercessor por essa pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esses dias eu contei aqui a história de uma mulher, de uma igreja, que o Senhor levantou ela para que ela pudesse ser uma intercessora, e bem na hora do culto, enquanto ela orava por esse menino, bem nesse momento, esse menino tinha comprado um veneno, e ele ia tomar esse veneno. E quando ele foi tomar esse veneno, tinha alguém que o Senhor levantou para que pudesse orar por a vida dele. E ele ouviu uma voz dizendo que ele não estava só. E que tinha alguém que estava cuidando da vida dele. E que ele não podia encerrar a vida dele dessa forma. Que ele tinha que desistir desse plano. E esse menino, quando foi no outro dia, ele não tomou. Quando foi no outro dia, ele levou na casa dos seus pastores o veneno que ele havia comprado e contou o testemunho. E a pastora disse: foi eu que o Senhor levantou. E você não está sozinho. Um suicídio foi evitado porque alguém intercedeu. Quem o Senhor tem colocado no seu coração nessa noite para que você possa estar orando? Porque talvez você saiba que ela está padecendo de uma enfermidade da alma. Talvez depressiva. Talvez a ponto de desistir. Talvez até expressando em voz, falando como um grito de socorro, que ela deseja ou que tem passado pela cabeça dela de tirar sua própria vida. Isso é outro mito que você tem que tirar do seu coração. Aquelas pessoas que dizem que vai se matar, nunca vão se matar. É uma mentira de Satanás disso, para que você não cuide daqueles que estão gritando, dizendo: eu estou doente. Quem é essa pessoa? Lembra dela agora em oração, em nome de Jesus. Clama pela vida dela nessa noite, para que ela possa ser curada, restaurada, em nome de Jesus. Para que ela possa se sentir agora, nesse momento, que ela não está sozinha. E que Deus ama ela de tal maneira que tem levantado você nessa noite como um intercessor para a vida dela. Para que ela possa ser curada, para que ela possa ser restaurada, para que ela possa realmente viver as promessas do Senhor Jesus. Coloca diante do Senhor essas vidas, em nome de Jesus. Se for você, coloca a sua vida. A sua oração é a oração de poder nessa noite. Se não for por você, se você está vivendo a vida bem, quem é essa pessoa que o Espírito Santo está batendo e pedindo para você nesse momento interceder por ela? Em nome de Jesus. Eu lembro que o pastor Ângelo contou aqui um dia que eles estavam na Copa Evangélica e eles foram orar por algumas pessoas ali no campo de futebol. E na hora que terminou aquele momento de oração, uma pessoa testemunhou que a corda para ele se enforcar estava no carro dele. E que ele tinha decidido que a última coisa que ele ia fazer é participar desse evento. E que assim que terminasse esse evento, se nada acontecesse, ele ia se enforcar. Mas Jesus bateu a porta do coração daquele homem, ele abriu. E o Senhor que faz milagres, curou o espírito dele e curou a alma dele naquele dia. E ele pôde testemunhar daquilo que o Senhor fez naquele dia, tirando toda a possibilidade de morte, porque ele entendeu que tinha para a vida dele era uma vida abundante. Ele entendeu que tinha para ele agora era uma vida feliz,
do lado daquele que nunca saiu de perto dele, mas que ele ainda não reconhecia como sendo o seu Salvador. Em nome de Jesus, esse milagre é para você também. Não é para essa pessoa que ali estava com o pessoal da Copa. Não é para esse menino somente que talvez estava lá em Londrina, padecendo, sofrendo, a ponto de beber um veneno. É para a tua vida nessa noite. O Senhor quer trazer um milagre para a sua vida. Em nome de Jesus, toma posse dessa promessa nessa noite, de viver uma vida em abundância. Que todo espírito de morte que tem pairado sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse agora, você levantar uma das suas mãos em direção mais ou menos aonde fica a sua casa. Se é para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, mais ou menos aonde você entende que é a sua casa. E eu queria que você virasse agora e estendesse sua mão. Aonde que é mais ou menos a direção da sua casa. E eu queria que você agora profetizasse em nome do Senhor Jesus. Profetiza sobre a sua casa. Agora, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Tem pessoas que estão aqui, que estão com filhos pequenos aqui do lado. Tem pais que estão aqui, que têm filhos pré-adolescentes, que talvez estão sendo ministrados agora aqui na salinha do lado. E se a gente não fazer a nossa parte, se nós não cuidarmos da saúde mental, emocional dos nossos filhos, eles podem padecer dessa enfermidade. Mas agora, em nome do Senhor Jesus, você virado para a tua casa, estendendo o seu braço, profetiza sobre a sua casa. Que esse mal, que essa doença, que essa enfermidade da alma não vai alcançar a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua geração, os seus pais, em nome do Senhor Jesus. E o Deus que cura é o Deus que cuida. E assim como nós ouvimos da promessa aqui descrita em João 10, aonde o pastor é aquele que zela pelas suas ovelhas, assim será sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, todo espírito de morte, de doença da alma, de tristeza profunda, de depressão, de ansiedade, de estresse, ó Pai, tudo aquilo, Pai, que traz enfermidade para a nossa alma, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. E que permaneça somente aquilo que é seu, ó Pai, em nome de Jesus. Que a verdadeira alegria, que a verdadeira paz possa ser sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos, e sobre a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê diz amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, em nome de Jesus, glória a Deus. Chega de tristeza, chega, em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor inunda seu coração, em nome de Jesus. Que a verdadeira alegria, a verdadeira paz que só o Senhor pode dar, possa brotar no seu coração. Que você possa sair daqui cheio dessa alegria, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem está feliz? Talvez você entrou aqui triste, mas em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que você vai sair daqui feliz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, faz tua obra, Senhor. Faz tua obra, Pai, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você vai sair daqui pulando. Eu tenho certeza que você vai sair daqui vibrando de alegria, dessa alegria que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei se o Ministério de Louvor vai saber porque é das antigas, a Vera sabe. Mas eu quero que você saia daqui feliz, amém?
E eu sei que Deus da alegria está aqui. Amém? Então a gente vai cantar uma canção que a gente cantava quando era pequenininho, assim, ó. Eu me lembro na igreja, pequenininho, cantando essa música. E ela fala muito ao meu coração, porque ela não deixa de falar sobre as diversidades da vida, mas ela fala a maneira que a gente tem que fazer para a gente poder lutar e vencer as diversidades da vida. E nós vamos cantar essa canção, só que é profético. Em nome de Jesus, você precisa fazer aquilo que a canção está dizendo para você fazer. Amém? Vai ter um momento na canção que nós vamos pular. Então vai vir as dificuldades e a gente vai pular essa dificuldade. Se você só fazer assim, ó, você está pulando. Se você fizer só assim, você não pulou a dificuldade. Então agora, em nome de Jesus, tem que pular. Como que é? É assim, ó. Glória a Deus. Então vamos ensaiar. Queria que você pudesse dar um pulo aí agora, em nome de Jesus. Glória, pula. Vai. Olha para quem está do lado, que não pulou, e fala, pula agora, em nome de Jesus. Vai. 1, 2, 3, já. Glória a Deus. Vamos lá? Vai. Dá aí para tocar? Conhece todo mundo? Então vamos, em nome de Jesus. Quero ver sair do chão, hein? Em nome de Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. De novo! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém, amém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos lá agora, hein? Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos lá agora. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Vamos lá. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Alegria está no coração. Quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Peraí. Vamos organizar isso. Vamos dividir agora, hein? Vamos ver. Os homens cantam ali com o pastor. Eita glória. E comigo. E as mulheres cantam com a Nath e com a Lu aqui, tá? Então a gente vai cantar alegria e vocês vão cantar aleluia. Só que primeiro a gente vai... Os homens aleluia. Os homens aleluia. Alegria. Tá. Vamos pisar na tropa primeiro. Posso pisar numa Uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. alegria.
sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus! Quem está feliz aí, aplauda o Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Coloca a tua mão no ato de receber. Quero abençoar você em nome de Jesus. Pai, nós estamos finalizando esse culto aqui, que na verdade permanece no nosso coração até o dia que nós nos encontraremos com o Senhor. Pai, nós saímos daqui, Senhor, como foi cantado, com a verdadeira alegria, Senhor. Que a alegria do Senhor possa inundar nosso coração, ó Pai, mudando e transformando semblantes, ó Pai, não numa coisa falsa, mas verdadeira, de um coração mudado, transformado, aformeciando a nossa face, o nosso rosto, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, ó Pai, que nós possamos ouvir grandes testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer nessa semana, através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.